Senhor presidente, quero aqui, sem dúvida alguma, senhor presidente, anunciar do alto dessa tribuna que ontem, verdadeiramente, para o governo federal, foi um dia de não se comemorar o Dia da Independência. Mas foi um dia, deputado Doriel Barros, logo licitando, de um velório de popularidade. Deputado, eu tive um tanto quanto de sentimento de pena do presidente Lula. Imagino o que passou pela cabeça dele. Em pleno Holy Horse presidencial, de lado de sua esposa, a Janja olhava para um lado, não vinha ninguém. Olhava para o outro, não vinha ninguém. Dizem até alguns que estavam lá que o Lula ainda catucava assim no braço dela para ela acenar, pelo menos para aparecer para a televisão. Mas gente verdadeiramente ninguém. E o que é pior, deputado, meu colega Joel da Harpa, o pior é que eles esperavam que alguém estivesse lá para ver o Lula, porque a quantidade de de cadeiras e telões que foram disponibilizados ao longo da esplanada dos ministérios é de, no mínimo, fazer pena. E os brasileiros não foram ver o presidente Lula. Preferiram participar de um outro movimento. Eu digo sempre brincando que ontem em Brasília só tinha ministro do governo, o presidente da Câmara ainda foi lá, mas o presidente do Congresso Nacional, lá, deputado Joel da Harpa, também não foi. E eu soube que Lula tinha dito que o Brasil é do povo brasileiro, mas o povo brasileiro não quer mais Lula. Eu concedo logo a parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência está todo celerete aí, sorridente, energizado do que Vossa Excelência teve ontem ao caminhar pelas ruas, ver aquela quantidade enorme de gente de camisa verde e amarela. Ninguém ali viu, ninguém foi de ônibus escolar, não. E depois a gente não distribuiu pão com mortadela, não, mas o povo estava lá. Lamentavelmente, para a USP, deputado Joel da Harpa, para a USP só tinha 4.000 pessoas, como também na Avenida Paulista só tinha 40 ou 50 mil. Porque parece que a USP, e aí me permitam, a Rede Globo replica isso, só tem gente quando é na parada gay. Aí na parada gay tem muito mais espaço, o número de quarteirões é muito menor, mas dá 2 milhões de pessoas. Quando é um evento de Bolsonaro ou da direita, a gente não consegue, Vossa Excelência foi lá, a gente não consegue nem levantar o braço para tirar uma foto, que é gente demais. Mas, deputado Joel da Harpa, eu tenho muito ainda a falar, mas pela sua alegria, pelo seu entusiasmo, concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado, parabéns pela iniciativa de estar trazendo no grande expediente, mais uma vez, reverberando o evento que aconteceu ontem na Avenida Boa Viagem e também a questão do desfile do 7 de setembro em Brasília. De fato, as imagens, dá pena ver as imagens de um desfile de 7 de setembro em Brasília. Ninguém. E eu gostaria de acrescentar na sua fala que só tinha os militares desfilando porque são obrigados a desfilar. Porque se não fosse obrigado a desfilar, não tinha nem militar desfilando. A grande maioria não ia nem desfilar. E o presidente ia ficar literalmente só com a primeira-dama. Então, é revoltante a gente ver o que está acontecendo no Brasil. Enquanto a grande maioria da população está nas ruas, mostrando a sua insatisfação, clamando por justiça, clamando por anistia, clamando pelo fortalecimento do nosso processo democrático de direito, a gente vê a grande mídia mostrando um desfile esvaziado, sem sal,
sem vontade daqueles militares estarem desfilando. E aí o senhor traz na tarde de hoje essa fala. E tudo isso serve para que a sociedade faça reflexão, para que a grande mídia faça reflexão, para que esta casa faça reflexão, que de fato o povo brasileiro não aguenta mais o PT, não aguenta mais o Lula, não aguenta mais a maquiagem que eles fazem com o povo brasileiro. Então, e falar mais uma vez da nossa alegria de ter estado ontem com Vossa Excelência e outros parlamentares também da nossa base, do PL, de outros partidos também que formam a base da direita, para fazer a manifestação. Mas agradeço o microfone à parte. Deputado João da Harpa, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência traz um ponto bem interessante. Vossa Excelência deixa muito claro que os brasileiros, de fato, não querem mais o Lula. Os brasileiros, de fato, não querem mais aqueles que tentam, de maneira enganosa, reescrever a história do Brasil. Deputado Doriel Barros, Vossa Excelência, quando for se referir à Revolução de 64, Vossa Excelência tem que primeiro saber o que é uma revolução ou um golpe. Lembrando que em 64 existiam lideranças. Os governadores dos 3 maiores estados apoiavam. A grande mídia também apoiava. A igreja apoiava largamente. Já se estruturava isso aí dentro dos quartéis há mais de um ano. Agora, Vossa Excelência falar de um golpe que a inteligência de Israel, a inteligência do Paraguai, a Mossad, a inteligência israelense, ninguém tinha ouvido falar de um golpe. Um golpe onde o presidente da República não estava lá para ser deposto. Um golpe onde o presidente da Câmara e do Senado também não estavam lá. Um golpe onde não se tinha arma e ainda acusam o ex-presidente de golpe armado, onde não foi encontrado um canivete. O ministro Flávio Dino tem a disfarçatez, além dele esconder de 186 câmaras, ele só disponibilizar 4, ele dizer que existia armas, que eram armas fabricadas ou de PVC, que dava a entender que era uma arma. Nem as armas que a governadora distribuiu pistola tinha lá. E golpe tem que ser armado, mas não é não com fuzil, não, tem que ser com bazuca, com canhão. Vossa Excelência devia entender que ontem se tinha o objetivo de se comemorar 203 anos de independência. Mas o Brasil está vendo que todo aquele esforço que foi feito de uma independência, ela hoje não se concretiza. Porque independência sem democracia, independência onde existe, num país que existe 11 constituições, sendo a mais gravosa, a mais arbitrária, a Constituição do Alexandre de Moraes, porque cada ministro tem uma Constituição na cabeça. Não é mais aquela Constituição que foi comemorada por todos os brasileiros, principalmente por Vossa Excelência, que é da esquerda, de Ulisses Guimarães. Essa Constituição não existe mais. Uma Constituição que não dá ao povo verdadeiramente o direito de fazer suas escolhas nas urnas, porque aquele que arrasta multidões para as ruas, como arrastou ontem em São Paulo, compare a imagem da Avenida Paulista e compare a imagem da praça lá de São Paulo, que o Boulos, a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg Farias, fez a convocação, não tinham 100 pessoas, minhas senhoras e meus senhores, que agora nos assistem ou que poderão ou que irão nos assistir mais tarde na TV Alep. Não tinham 100 pessoas em São Paulo. A marcha dos excluídos, que os políticos do PT e da esquerda pegaram carona, 2 senadores, 3 ou 4 deputados, deputado Cleiton Colles, não tinha, eu acho que ali, 500, vamos dar 500 pessoas.
era uma faixa da Conde da Boa Vista, cheia de espaços, onde as pessoas não sabiam nem o que estava reivindicando. Um reivindicava a educação, o outro dizia que era contra a anistia, e aí se diz tudo. Por último, antes de passar a parte, Vossa Excelência, a gente ouvir de um parlamentar abrir mão totalmente daquilo que é constitucional, que é abrir mão da democracia representativa. O que é isso, deputado? Quem representa, quem tem que responder a o que quer o povo, somos nós que somos eleitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, governadores e, da mesma forma, o presidente da República. Vossa Excelência abrir mão disso aí e dizer que pedir a democracia é crime? Deputado, nós estamos num país livre. Eu posso até pedir ditadura. O povo pode ir para a rua. É livre o direito de manifestação. Eu posso. Ditadura já. É um direito de pensamento, de expressão meu. Qualquer pessoa... Isso não é contra gosto, deputado. A Constituição garante isso ao cidadão. O que ela não garante é que isso se realize. E é isso que vocês não entendem mais. Agora, você criticar fora Moraes, impeachment para Moraes, Lula é ladrão, Lula, seu lugar é na prisão, isso é democracia. As pessoas ainda são livres para dizer isso, deputado. E pede a anistia ampla, geral e restrita, porque essa anistia foi dada a quem fez muito mais. A anistia, deputado Cleiton College, que foi dada no passado, em 1979, foi dada a quem roubou, assaltou banco, matou, sequestrou até um embaixador americano para fazer a ditadura do proletariado e o comunismo. E só, deputado Cleiton College, para lhe inspirar, eu queria dizer ao deputado Doriel Barros que no Brasil já foram concedidas mais de 80 anistias, 20 no período do Império e mais de 60 no período da República. Então, dizer que pedir anistia é crime, meu Deus do céu. Concedo a parte do deputado Cleiton College. Deputado, quero agradecer a parte, Vossa Excelência, e corroborar com tudo Vossa Excelência está falando hoje nessa tribuna. O deputado Doriel pegou uma tarefa difícil. Dificílima. Uma tarefa quase impossível de defender, né, o indefensável aqui nesta casa, embora que esse é um debate importantíssimo, nós temos que debater, mas que envolve todo o Brasil. E a gente sabe, teve a marcha ali dos excluídos, mas, na verdade, se eu pudesse nominar, eu ia dizer que era a marcha da maldade, porque eles não querem considerar que muitas pessoas estão presas inocentemente. E isso é a grande injustiça. E a Constituição do nosso país, ela foi feita na marca da justiça. Ela foi feita no padrão da justiça e no padrão cristão também. Mas nós não estamos vendo esse lado, né, nesses radicais. E eu quero aqui parabenizar por tudo que aconteceu ontem no nosso país, a força, né, do povo brasileiro de volta, né, com alegria nas ruas, fazendo a manifestação sadia, né, uma manifestação de protesto, realmente pedindo anistia das pessoas que estão inocentemente condenadas. E eu acho que o Brasil está acordando mais uma vez, embora que não foi dizer que parte do Brasil, né, a maior parte do Brasil, e o maior tem que ser o mais representativo, a gente sabe disso. Está acordado, está acordando no sentido de que a situação vai mudar, deputado. Deus não vai deixar o nosso Brasil do jeito que está. A justiça divina, ela já se estabelece cada dia, mas vai se estabelecer num país cristão. Nós somos um país entre católicos, evangélicos, espíritas, enfim, independente da religião, mas um país cristão,
que tem, com certeza, essa cobertura também espiritual. O nosso deputado Doriel, deputado, eu tive o cuidado de ver os vídeos de Vossa Excelência, ultimamente, usando a tribuna da Assembleia, criticando aí parte dos evangélicos. Eu acho que é um discurso que não é muito bom para Vossa Excelência. Vossa Excelência é um deputado querido. A gente sabe da sua luta, da sua vontade de trabalhar para o povo de Pernambuco, mas, infelizmente, o lado que Vossa Excelência está tem que andar nas trincheiras, né, da bandeira vermelha, e isso traz algum desconforto para Vossa Excelência. Agora, ter bastante cuidado. Eu quero aqui, mais uma vez, reiterar o meu apoio total ao nosso, né, pastor. Ele me representa como pastor no nosso Brasil, Silas Malafaia. É uma voz, né, e tem que estar preparado para tudo. Jesus Cristo falou, olha, no Sermão da Montanha, ele falou aquilo ali, né, que por causa da justiça, muitos seriam mesmo condenados. Enfim, tem que estar preparado para qualquer coisa, deputado. Nós, que defendemos a vida, que defendemos a família, que defendemos bons costumes, nós vamos ter que estar preparados para que o desejo de muitos que o Brasil se torne um Cuba, o país, né, que seja governado por ditadura. Isso é o que nós estamos vendo, o desejo do outro lado. Mas eu acho que o povo brasileiro não vai permitir isso de forma alguma. Ontem foi uma prova muito grande sobre isso, que o brasileiro não concorda com isso. O brasileiro não concorda com o que estão fazendo aos presos que estão hoje injustamente, né, condenados com o que aconteceu, com o que vem acontecendo. Então, deputado, eu corroboro com o discurso de Vossa Excelência, fortaleço e vou deixar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem, amém. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Pois é, deputado Cleiton Costa, Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que o povo brasileiro ontem deixou bem claro o que ele quer. O povo brasileiro deixou bem claro que não quer mais Lula, que não quer mais o PT, que não quer mais impostos, que não quer mais insegurança, que não quer mais facções criminosas aliadas ao governo, operando, inclusive, na Faria Lima, que não quer mais, de jeito nenhum, roubo de celular autorizado pelo presidente da República, que não quer mais pé de galinha, que não quer mais carcaça de porco, que não quer mais abóbora. E, diante de todo esse recado, ouvi um deputado do Partido dos Trabalhadores, que só existe no Brasil hoje, seu presidente Diogo Moraes, por conta da anistia. Porque se não houvesse anistia, o seu PT, Doriel Barros, nem existiria. E Vossa Excelência vinha aqui dizer que é contra a anistia. Mas eu sei porque o PT, porque o deputado Doriel Barros, porque a deputada, ministra Gleisi Hoffmann está agora desesperada, inclusive, se reunindo com os ministros para tentar forçar a barra. Ministros que, inclusive, têm prazo para sair do governo. Quem for do PP e quem for do União Brasil tem prazo para sair do governo que está se desmilinguindo, está acabando. Por quê? Porque sabe que a anistia vai passar, que o povo ontem, de forma maciça, foi para a rua dizer anistia já. Mas, deputado, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência e depois eu complemento. Eu tenho tanta coisa para dizer ainda e fazer uma cobrança bem clara. Eu queria que a TV Alep desse um foco até em mim, que eu vou falar de Hugo Mota e Alcolumbre já, mas concedo a parte a Vossa Excelência e vou anotar tudo que Vossa Excelência disser para ver se eu consigo lhe responder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou seguir aqui o meu pastor, que eu também sou um cristão, filho de Deus, e julgo que Deus realmente está no comando de tudo e só Ele é a verdade e a vida. Deputado, Rubens Paiva foi deputado
e acho que Vossa Excelência lembra o que aconteceu com ele. O filho de Bolsonaro foi embora do Brasil, não foi porque foi preso, torturado, ou poderia ser assassinado aqui no Brasil pela polícia, pelo Exército, que hoje está sob a coordenação do presidente Lula. Rubens Paiva, na época, foi torturado, morto, e até hoje não descobriram os restos mortais dele. O seu presidente, seu coronel, na tribuna do Congresso Nacional, fez elogios ao coronel Ustra. Coronel Ustra é hoje considerado, pela sua história, você entra, dá um Google, você vai ver que você gosta de fazer isso, dá um Google e vê que ele é considerado um dos torturadores. Então, quantas pessoas o Ustra terminou torturando, matando, e ele foi protegido pela anistia. E muitos foram protegidos pela anistia, que mataram, que humilharam o povo. Nós estamos falando agora de uma anistia, deputado, que ela é ilegal. Vossa Excelência insiste em pedir anistia em um Estado democrático de direito que tem uma Constituição. E Vossa Excelência, como deputado estadual, tem o dever e a obrigação de saber que nós temos uma Constituição. Não adianta chegar aqui querendo dizer ao povo, nós temos várias Constituições. Isso é mentira. Pelo amor de Deus, deputado. Vossa Excelência é deputado estadual e tem a obrigação e sabe que nós só temos uma Constituição, que é a Constituição que foi aprovada em 1988. E ela diz claramente que não pode ter anistia a torturadores, a quem comete crimes hediondos, terroristas e quem atenta contra o Estado democrático de direito. E o que foi que Bolsonaro fez, deputado? Vossa Excelência tem mais elementos do que... E aí você chega dizendo aqui que o juiz estranho, que o juiz, o Alexandre de Moraes, tem agido de maneira a ser a querer condenar Bolsonaro. Não ter agido de maneira imparcial. E aí os advogados dele foram lá, de frente para o juiz, não disseram nada. Disseram que o tribunal estava agindo correto, que eles tiveram acesso ao processo. Aí vem Vossa Excelência aqui dizer que o devido processo legal não foi estabelecido. Foi, deputado. E a anistia que Vossa Excelência pede, ela vai de encontro à Constituição que nós temos hoje aprovada no Brasil. Porque se o Congresso Nacional aprovar a anistia, o Congresso Nacional está cometendo um crime, porque não pode o Congresso Nacional mudar a Carta Magna, que ela estabelece que, no caso de crimes como esse, não pode ter anistia. Não pode ter anistia. Né? Então, Vossa Excelência, se os deputados fizerem isso, o Supremo vai analisar, e o Supremo existe justamente para analisar lei. Isso é o meu, e seja um ministro ligado a mim, ligado a Vossa Excelência, independente, vai ter que interpretar a Constituição. Então, não pode haver anistia em caso de golpe de Estado. Houve golpe? Não houve. Porque se tivesse também havido golpe, a gente não estaria aqui. Tentaram dar um golpe, tentaram matar o presidente Lula, o velhinho que você falou daqui a pouco, que estava ontem desesperado, coitado dele, e o mataram envenenado no punhal verde e amarelo. Geraldo Alckmin, gente boa danada, você fez elogio a ele, e o matá-lo também. Aí tem uma série de elementos, aí chega Vossa Excelência na tribuna, diz que Bolsonaro é inocente, que é um coitadinho, é a perseguição, é o PT, é esse povo do vermelho que tá perseguindo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, deputado. Você dizer que o povo foi para a rua, quantos milhões de brasileiros a gente teve, quantas pessoas vocês botaram na rua? Uns gatos pingados, em comparação à população. E outra coisa, eu achei que aquela bandeira, para mim ali foi uma marca de que realmente essa história de dizer que é patriota é só conversa para boi dormir.
Porque em plena Avenida Paulista, você abrir uma bandeira daquele tamanho dos Estados Unidos para poder fazer referência a quem está impondo taxa de 50% e prejudicando o povo brasileiro, defender aquilo ali não pode ser patriota. Me perdoe. Eu acho que Vossa Excelência precisava repensar os seus conceitos. Alô, deputado Doriel Barros, muito obrigado pela parte. Não incorporo em nada a parte de Vossa Excelência e, como prometi, vou responder aqui a todos os pontos. Começando, inclusive, pelo... Está claro para todo mundo que assistiu aí, né? O desespero do PT, do deputado Doriel Barros, da Gleisi Hoffmann e do próprio Lula por não ter a aprovação da anistia, que é competência do Congresso Nacional, da representatividade, da democracia representativa, pelo qual Vossa Excelência se sujeitou e hoje detém um cargo eletivo. Compete, no artigo 42, ao Congresso Nacional. Agora, o consórcio Lula, PT e STF talvez interfira. E aí vamos ver se o povo irá se calar, como se calou, quando esse consórcio operou e aumentou o IOF, colocando mais um fardo nas costas dos brasileiros. Deputado, a bandeira que foi aberta lá foi a bandeira dos Estados Unidos. Mas as manifestações do PT, as bandeiras que são abertas, é a bandeira de Cuba, da Venezuela, a bandeira da foice e do martelo, que são bandeiras características de ditaduras pelas quais o povo da esquerda foi aniciado, porque foram às ruas, mataram, sequestraram, assaltaram bancos. Vossa Excelência parece que esquece isso, e esse povo foi também anistiado. A bandeira dos Estados Unidos é aberta ali para mostrar que a gente, de vez de abrir aquela bandeira, não abre a da Venezuela, de Cuba, da Guatemala e tantas outras que são bandeiras de esquerda. As imagens que a gente coloca nas redes sociais do Trump é que a gente não quer colocar de Xi Jinping e de Xi Jinping. Porque são ditadores de quem Vossas Excelências hoje defendem, inclusive o Hamas. Deputado, que bom que Vossa Excelência falou do Eduardo Bolsonaro, de um filho de Bolsonaro, que está lá fora, sendo atendido pela Casa Branca. O maior sistema de inteligência do mundo caiu na conversa do fritador de hambúrguer. É inimaginável a capacidade de Eduardo Bolsonaro dele convencer o homem que detém o maior sistema de informação do mundo e tomar decisões com relação ao Brasil, ouvindo apenas o fritador de hambúrguer. Vocês não debochavam dele? Hoje ele é o cara que faz tudo isso com o mundo e com o Brasil. Vocês estão reconhecendo que ele tem essa capacidade só na cabeça de vocês, né? Vocês esquecem totalmente que Lula atacou o dólar, que passou o tempo todo dirigindo palavras ofensivas ao Trump, que irresponsavelmente até hoje nunca sentou para negociar, e eu nunca elogiei o Alckmin, viu? Eu nunca elogiei o Alckmin aqui, não. Agora, eu queria perguntar onde é que está o filho do Lula, o que limpava fezes e que virou bilionário. Onde é que ele está? Oxente, sabe não? Na Espanha. Fazendo o quê? Já preocupado com as operações, com a 301, que vai investigar quem enriqueceu ilicitamente. Já preocupado com aquela operação que foi feita na Faria Lima, ele se picou. Não, o que ele está dizendo aí, que vocês não estão ouvindo, eu vou concluir para depois voltar. Então, o que o filho do Lula está fazendo lá fora é tentando arranjar guarida para o dinheiro ilegal que ele ganhou, favorecido pela roubalheira do seu pai, que foi condenado nas 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, formação da quadrilha pela qual ele era chefe.
Então, o que o filho do Lula está fazendo hoje, morando na Espanha, é exatamente isso, protegendo o que ele ganhou ilicitamente, talvez colocando até em bancos chineses. Então, esse é o que o filho do Lula, que Vossa Excelência não sabe, dá um Google aí que você vai ver onde é que ele está. Já se transferiu para lá. Agora, não se transferiu para lá para defender o pai que está sendo injustiçado. Outra coisa, nunca disse que Bolsonaro é coitadinho, não, pelo contrário. Bolsonaro é um cara que não abriu, enfrentou, levou facada, está sendo injustiçado, sim. Outra coisa, deputado, ele falou aqui que... Como é? Como é que Vossa Excelência disse? Ele nem lembra mais, vou pular essa parte. Outra coisa, deputado, Vossa Excelência tem que ter a consciência que dizer que Alexandre de Moraes é imparcial, um juiz não pode produzir provas. E, além de produzir provas do suposto crime que ele poderia ter sido acometido, ele julga as provas que ele mesmo construiu. Se isso não é uma verdadeira aberração legal, nada mais é. Se isso não torna ele imparcial, deputado, nada mais é. Outra coisa, Vossa Excelência dizer que os advogados disseram que tinha acesso ao processo. Mentira. Todos os advogados, em suas falas, todos eles disseram que não tiveram acesso a várias gigabytes de páginas e páginas, que só tiveram acesso a parte das provas de forma seletiva. Esse processo é uma farsa, é um circo, é uma vergonha à justiça brasileira. Por fim, deputado, as pessoas foram para a rua ontem para pedir justiça, para pedir liberdade, para pedir democracia. Justiça pela Débora, do Batom, uma mãe de família que nunca passou na porta da delegacia, que está sujeito a uma pena de 14 anos. Justiça pela Juliana, justiça por Dona Marlene, justiça por Dona Maria, justiça pelo Clezão. Clezão, que mesmo tendo um pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele fosse colocado em liberdade, ele não foi pelo Alexandre de Moraes e morreu na prisão. É sobre isso que o povo ontem foi para a rua. Mas Vossa Excelência aqui é outra parte, eu lhe dou outra parte. Dou a mão toda. Permita aí só. Veja, Vossa Excelência está dizendo que a anistia é pela mina do batom e tal, mas Vossa Excelência está dizendo uma coisa que não é o que o grupo que está pensando a anistia pensa, não. Porque se tirar Bolsonaro, ninguém defende mais a anistia, não. Vossa Excelência está usando a mina do batom como uma forma de querer tentar criar uma ideia, mas o centro é Bolsonaro. Se tirar Bolsonaro e deixar só os que fizeram o processo de ocupação, a anistia não será defendida, não, viu? Eu acho que você precisa conversar com o seu pessoal para poder entender a narrativa, porque estão meio desconexa. A outra coisa, veja, quem foi na Faria Lima, quem teve coragem de colocar a Polícia Federal para ir na Faria Lima, deputado, foi o presidente Lula, porque nenhum outro presidente, nem o seu presidente teve coragem de fazer qualquer operação na Faria Lima, porque no nosso governo a justiça é para todos. Então, foi o presidente Lula que organizou a operação que entrou dentro da Faria Lima. E outra coisa, se o filho de Lula teve passaporte para ir para outro país, coisa boa, né? Tem um bocado de gente que é amigo seu que não tem passaporte para sair do Brasil. Então, significa dizer que o filho de Lula não tem nada contra ele, que ele não possa sair ou voltar do Brasil porque tem passaporte. Agora, tem muitos colegas e também do seu partido que não saem do Brasil porque não tem passaporte. Queria só fazer esse comentário. Veja, deputado, ele não tem passaporte porque os passaportes dele foram apreendidos arbitrariamente. Vou dar um exemplo bem perto aqui. O de Gilson, mas é arbitrário. Teve apenas uma ligação telefônica. Alexandre de Moraes produziu, aplicou ali a sua pesca probatória e até agora não devolveu o passaporte de um homem que foi acusado de ter feito uma ligação para a embaixada. E se tivesse feito? E se
tivesse liberado, tivesse pedido para liberar o passaporte do Mauro Cid. Qual o problema? Qual o crime que tem isso? Aí justifica um ex-ministro do Turismo, um ex-ministro de governo, um cara que é empresário, artista, ter seu passaporte apreendido. É isso que Vossa Excelência defende? É isso que Vossa Excelência defende para o Brasil? A liberdade? É essa a liberdade que Vossa Excelência defende? Se é essa a liberdade que Vossa Excelência defende, o PT está pior ainda, muito mais mal instrumentalizado. Outra coisa, deputado, não minta para os brasileiros. Não minta. Aquela operação da Faria Lima não foi promovida, iniciada pela Polícia Federal de Lula. A Polícia Federal lá compareceu atendendo a uma operação que foi investigada por muito tempo pela GAECO, do Estado de São Paulo, deputado. Dê um Google, depois vá lá atrás que o povo da imprensa ali informa melhor. Como também não foi a operação do INSS. A operação do INSS foi uma matéria jornalística de uma reclamação de uma senhora que participava e por 7 vezes dizia nas reuniões onde comparecia o ministro da Previdência, dizendo que estava havendo roubo no INSS, que Vossa Excelência catapultou, que, por sinal, vem aí a CONTAG, viu? A CONTAG vem aí. Vai vir pesado, deputado, vai vir pesado. Então, não minta, deputado. E antes de fazer uma parte meia soldado, dá um Google. Então, veja lá, essa operação, que inclusive ontem foi mais uma operação produzida, que foi preso várias pessoas, inclusive líder do tráfego de algumas favelas de São Paulo, foi iniciada pelo um promotor que é reconhecido no combate ao crime organizado de São Paulo. Foi ele que começou toda a investigação. Como cabia ali parte da Polícia Federal, houve um pedido, e aí um pedido para que a Polícia Federal investigasse os crimes federais. Agora, quem iniciou toda a operação foi a Polícia Militar de São Paulo, até mais, foi o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo. A mesma coisa que o INSS. Então, a marca do PT, deputado, o Brasil e o mundo já sabem. A marca do PT é fraude, é roubo, é corrupção. E eu vou trazer aqui, inclusive, ainda essa semana, um esquema fraudulento que tem entre o Ministério da Saúde e a Fiocruz, de acordo de cooperação. Eu vou trazer ainda, estou só juntando elementos para trazer aqui, tá certo? Mais um escândalo bilionário do Partido dos Trabalhadores e do governo do presidente Lula. Vossa Excelência quer voltar para uma parte? Volte. Volte. Mas, se não quiser, eu vou encerrar dizendo parabéns ao povo brasileiro. Que pena que o deputado Doriel Barros não use esse mesmo contador para medir os movimentos da esquerda que foram um fiasco, esvaziado e sem povo, como também um presidente que se dá ao se... Imagine, hein, rapaz? Imagine, minha gente, imagine. O Lula se apronta todo, bota aquela faixa presidencial que deram a ele, que arranjaram uma forma dele sair da cadeia e voltar para lá, fizeram um esforço descomunal até aplicar à imprensa brasileira o que não se pode, né? Que é a censura, botaram, que não podia dizer que Lula tinha sido preso, que defendia tantas coisas que ele defende, né? Pois bem, botaram o bichinho na cadeira, ele botou a faixa presidencial e disse, Joia, vamos lá que o povo está para ver a gente. Quando chega lá, ninguém. Cheio de ninguém. Já pensou? Que decepção. Aquele negócio todo preto ali. Aí ele passa, os todos, ele disse, será que hoje eu não botei o meu colírio? E o som que não tinha de gente. Aí tinha, agora o povo falou de Lula, deputado. O povo falou de Lula nas manifestações ontem. Mas foi outra coisa que ele dizia. Ele dizia assim, Lula a gente não lhe quer mais. Lula, aquele negócio de ladrão, né? Seu lugar na prisão. Aí o povo falou, viu? Aí falou, mas falou na Avenida Paulista, falou os milhões em Minas Gerais, falou no Rio Grande do Sul, falou em Santa Catarina,
falou em Mato Grosso, falou em Alagoas, falou na Paraíba, falou no Rio Grande do Norte e falou também em Pernambuco. Se o senhor for ver nas minhas redes sociais, estou eu lá. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Posso fazer isso? Ou também é proibido, porque, como é proibido pedir anistia? E daqui, anistia já, ampla, geral e restrita. E vou lhe dar mais uma coisa para Sua Excelência também não dizer mais besteira. Me permita, com todo o carinho que eu lhe tenho. Deputado, a anistia, logo no início, inclusive, antes mesmo de ser condenado ou ter o seu processo nas fases conclusivas, como está agora, o processo forjado de tentativa e tentativa, que a minuta não aparece, que a minuta é de uma coisa que existe na Constituição, Estado de Sítio, Estado de Defesa, o GLO, Bolsonaro já falava para anistia para aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Deu um Google também. E outra coisa, deputado, não tem como dar uma anistia a Bolsonaro e não dar a Débora, a Juliana e as outras pessoas. Sabe por quê? Os crimes são os mesmos. Aí vem seu Alcolumbre, que é a grande vergonha do Brasil hoje. São dois personagens, grande vergonha. Primeiro, porque acordo que se faz para se eleger presidente de mesa tem que ser cumprido. Se elegeram com o voto da direita dizendo que é pautar a anistia. E não disseram só a mim, não. Eu ouvi eles disseram, inclusive, foram lá no escritório do presidente Bolsonaro, pedindo os votos do PL e assumiram esse compromisso com o presidente Bolsonaro. Eu vi. Assumiram esse compromisso público. Eu vi. E Hugo Mota até tentou, mas no dia que disse, a Polícia Federal foi na casa do pai dele na mesma hora. Porque o ditador de toga mandou pegar o processo dele e levar para lá. E, antes do meio-dia, busca a apreensão na casa do pai dele. Então, Hugo Mota e Alcolumbre, hoje, se não pautarem a anistia, vão ter manifestações dirigidas para eles. Vão ser as vergonhas nacionais do nosso país. Por isso, deputado, se prepare. A anistia vai ser pautada. Se pautada, vai ser aprovada. Se aprovada, vai devolver a democracia, a liberdade e o devido processo legal, porque as arbitrariedades de Alexandre de Moraes vai cair. Agora, sabe por que o PT não quer anistia? É porque a anistia traz Bolsonaro elegível. E Bolsonaro elegível tira Lula na urna.